Olá! Vamos fazer uma viagem por um assunto de grande importância para os gestores, os estudantes da área de administração, de economia, de engenharia, empreendedores, consultores de negócios e que traz grandes confusões quando estamos estudando nos cursos de formação continuada, na área de formação profissional, no ambiente das empresas ou na formação acadêmica, que é a gestão de processos. E como melhorar os processos para melhorar os resultados? Essa é uma pergunta que nós fazemos o tempo todo. Essa é uma pergunta que nós fazemos o tempo todo enquanto gestores, enquanto administradores. E é uma das áreas de conhecimento que orienta a estruturação de uma organização, seja ela comercial, seja ela industrial, seja de serviço, ou sem fins lucrativos. Ainda pode ser privada ou pública. Mas os processos, a gestão de processos, ela vai estar sempre presente em cada uma dessas atividades, em cada uma dessas unidades onde nós estamos trabalhando. Uma outra questão importante é aquela pergunta que nós podemos fazer. O que é gestão de processos? O que é gestão de processos? E ali no primeiro momento, aparece aquele vazio, né? O que é processo? O que é rotina? O que é uma atividade? Pois bem, como eu identifico os processos? Da forma mais simples possível. Aquela atividade que você faz na sua casa é um processo que ele tem início, um fluxo, várias atividades. Aquela organização que você vai fazer de um evento, de uma festa, é um processo que tem fluxo, que tem atividades, que tem metas e tem etapas. Pois bem, qual a diferença entre uma rotina? Qual a diferença entre uma atividade? Qual a diferença entre uma tarefa? E isso desafia o cotidiano dos trabalhadores, dos gestores, dos proprietários de negócios, dos estudantes. Neste vídeo, vamos apresentar de forma simplificada esse tema. Porque ele está sempre aparecendo e sempre surgindo e criando dificuldades todas as vezes que vamos organizar um processo, que vamos fazer uma melhoria contínua, cada vez que queremos rever os procedimentos para ver se estão todos iguais. Seja ele para os gestores, seja ele para os proprietários de negócios, seja ele para estudantes. Esse assunto é de seu interesse? Você precisa de estar relembrando conceitos, práticas? Veja neste canal que tem uma playlist com vídeos sobre gestão, sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre gestão da qualidade. E por falar em gestão da qualidade, você vê na tela inicial deste vídeo um livro de gestão da qualidade e produtividade. Tá? Deixa eu voltar nele para você ver como eu chamei a atenção. Neste livro aqui, que é Gestão da Qualidade e Produtividade, ele é de minha autoria e que foi resultado, né, de trabalho que realizamos durante o meio acadêmico, durante as atividades profissionais. Pois bem, e neste livro você vai encontrar tudo o que é necessário relacionado à gestão da qualidade e orienta na gestão de processos, ok? E também, aqui do lado, ou melhor, aqui desse lado, tem um link onde você pode acessar e encontrar vários artigos relacionados a esses assuntos. E se você se interessar por esse livro, seja ele na modalidade física ou digital, eu deixo aqui abaixo os links onde você vai ter o acesso da editora, da Amazon, do Submarino, das Americanas, né? E quando você pode ver maiores detalhes sobre eles, tá bom? Veja lá depois do vídeo. E aqui do lado, como eu falei, tem esse link onde tem um acesso, onde nós colocamos todos os artigos e muitos
artigos relacionados a este tema, ok? Nós estamos fazendo essa live, né? Ela é ao vivo e, portanto, aí às vezes nós temos alguma interrupção ou outra de uma mudança de tela ou coisa do tipo, mas isso faz parte do processo, né? Porque o nosso objetivo aqui é mostrar conteúdo relacionado a esse assunto, ok? Então veja lá depois do vídeo, depois desse vídeo, esses links, e então vamos ao que nós nos propomos para hoje, que é a gestão de processos. Tem um outro vídeo que aborda sobre isso e traz esse mesmo conceito. O que é processo? Para nós diferenciarmos de rotina, de atividade, de tarefa. Um processo é uma estrutura para a ação, né? Nós temos aqui um conceito claro. Um processo é uma estrutura orientada para a ação, seja ele qual for. É um conjunto de atividades estruturadas e medidas a resultar em um produto especificado ou um serviço especificado para um determinado cliente ou um determinado mercado onde nós atendemos. É uma ordenação específica das atividades do trabalho no tempo e no espaço. Por isso que nós falamos no primeiro momento que um dos fatores que diferencia o processo das tarefas e das atividades é que o processo tem um fluxo de atividades no espaço e no tempo para se chegar àquele objetivo que se pretende. Tem um começo, tem um fim, tem uma entrada e tem uma saída, claramente identificados. Ou seja, uma estrutura para a ação. Então, podemos dizer que a gestão de processo é uma abordagem sistemática e tem por objetivo realizar a identificação do objeto do estudo que nós estamos fazendo, do objeto da atividade que nós estamos elaborando, ou desenhar, né, onde, se você fizer um fluxograma das atividades que corresponde, das etapas, das metas que correspondem àquele processo, é o desenho que você fez, ou executar em cada momento essas etapas e esses objetivos, ou monitorar para melhorar os processos de uma organização, ou qualquer outro processo, qualquer outra atividade. Você é um profissional autônomo? É um pedreiro? É um pintor? É um desenhista? Todas as atividades que você faz também são processos. Tem fluxos, tem etapas que precisam ser cumpridas. Então, esse assunto, ele está relacionado com todas as atividades e profissões. Por isso que nós usamos sempre o termo empreendedor. O empreendedor é todo aquele que transforma sonhos, atividades em realidades, em objetivos finais. Ou seja, continua aqui no slide, né? Os processos são as atividades interrelacionadas que transformam entradas em saídas. E a gestão de processos cabe promover a melhoria contínua ao otimizar as atividades para alcançar resultados mais eficazes. Por que nós falamos aqui, trazemos a melhoria contínua de novo? Por quê? Nós precisamos de melhorar permanentemente as nossas atividades, a forma de nós realizarmos os nossos trabalhos e as nossas tarefas. Eles estão interligados, estão interrelacionados. E nós precisamos de perceber a entrada e a saída, ou seja, onde se tem a origem, que é o fornecedor daquela atividade que nós estamos fazendo, e qual vai ser a saída, qual vai ser o resultado que se espera, qual é o objeto de estudos. Muito bem, vamos ver alguns exemplos práticos de processos para ficar mais objetivo esse vídeo. Um exemplo deles, processo de contratação de funcionários. O que é preciso realizar para se fazer a contratação de um funcionário? Fala-se aqui, olha, tem origem na criação da descrição do cargo e do salário, a integração do novo colaborador na empresa. Ou seja, se você monta um negócio novo, imagine, você monta uma pousada, um hotel, uma loja de material de construção.
Quando você vai pensar em contratar alguém para trabalhar com você, seja teu filho, tua filha, teu amigo, teu namorado, teu noivo ou um profissional de fora, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer a descrição desse cargo, ou seja, quais são as atividades que vão estar relacionadas com as responsabilidades deles, o grau de responsabilidade, o compromisso que precisa. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a descrição do cargo. Então, quando nós falamos de processo de contratação de funcionários, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que aquele colaborador ou aquele novo profissional vai fazer ali no meu negócio, da minha atividade. E a partir daí, o processo ele vai chegar até a integração dele dentro da empresa, dele saber o que ele faz, como ele faz, do envolvimento da atividade que ele tem com as outras atividades e assim por diante. Como exemplo que eu disse, você é um autônomo. Que ação que você toma quando você vai fazer um serviço de ladrilheiro, por exemplo? Os processos ele cumprem várias etapas, né? Desde a entrada, que são os próprios recursos materiais, a preparação do local, a preparação do material, a medição, a colocação do ladrilho, né? E a maneira com que ele vai ser colocado, o acabamento dele, ou seja, tem todo um fluxo para ser cumprido. E se você contrata alguém para para trabalhar com você nessa atividade, a primeira coisa a ser feita é a descrição do cargo e depois o salário. E aí ele fala, né? Envolve atividades como a divulgação da vaga, a seleção de currículos, a análise de currículos e a seleção deles, né? A realização das entrevistas, a verificação de referências, de competências, a elaboração dos contratos, seja aí tem as várias formas hoje de se contratar, né? Seja por carteira assinada, seja por temporada, seja por outras modalidades. A condução do processo de integração do colaborador, a formação dele, o treinamento e desenvolvimento. Então, quando nós falamos do processo de contratação de funcionários, ele passa por todas essas etapas. E você observa que são etapas que elas têm características próprias, elas têm vida própria, e em cada momento elas precisam de ser trabalhadas e pensadas detalhadamente. Vamos dar um outro exemplo de processo, né? Que é o processo de produção ou manufatura, que é um processo bastante complexo, né, se nós formos analisarmos, e ele fala aqui, né, processo é mais compreendido quando se trata de empresas que fabricam produtos físicos ou têm atividades materiais concretas. Por quê? Como eu falei, por exemplo, da atividade do pedreiro, por exemplo, ou do ladrilheiro, é fácil você alinhar todas as etapas que precisam ser cumpridas para se chegar àquele resultado, porque o objetivo é claro. Agora, quando o processo você está contratando alguém, né, ou está descrevendo um cargo para a área de serviço, ele é mais complexo. Imagine você aquele processo do atendimento que você faz lá na sua empresa, aquela entrada, aquele primeiro atendimento. Ele é um processo complicado porque ele envolve pessoas, ele envolve comportamentos, e ele só vai acontecer quando alguém procurar, quando alguém chegar na empresa para fazer o atendimento. E uma série de situações podem ocorrer e alterar tudo aquilo que foi pensado minuciosamente. Quando fala-se de um processo industrial, de manufatura, de produção, é fácil, porque as atividades são claras, né? As atividades são claras e todo o procedimento ele é claro e muito mais fácil de se fazer. Porém, não estou querendo dizer aqui que quando se trata de serviço, você não consiga organizar seu processo. Consegue, mas ele requer um cuidado muito maior. Vamos voltar aqui no processo de produção e manufatura. Ele fala o seguinte aqui, inclui etapas como a aquisição da matéria-prima, o controle do estoque, o planejamento da produção, a execução das atividades de fabricação, o controle da qualidade, a embalagem final, a entrega ao cliente e o feedback, que pode estar ali também dentro desse processo.
E observa que cada uma destas etapas aqui, elas geram um processo interno. Existe um processo para aquisição, que é o setor de compras. Existe um processo do controle de estoque, onde tem aqueles N itens ali dentro e precisa de conhecimentos, de gestão, de aplicativos de gestão e assim por diante. E o planejamento da produção, que é o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção. Avançando, nós vamos colocar um outro exemplo aqui, que é o processo de vendas, tá? Que também ele tem as suas características próprias. O processo de vendas é um passo a passo das atividades que precisam ser realizadas pela equipe comercial. São as etapas que vão conduzir do lead, desde o primeiro contato do cliente, do potencial cliente com a sua empresa, até o fechamento da venda. Ou seja, como que você identifica os seus clientes? Como que você transforma um contato em cliente? Como que você contrata, como que você consegue formalizar aquelas pessoas que passam na calçada da sua rua a ser o cliente para comprar na sua loja? Existe todo um trabalho que precisa ser feito nesse processo de venda que vai fazer com que esse lead, ou seja, aquele possível comprador, aquela pessoa que possivelmente pode vir fazer negócio com você, você precisa de criar as condições para que elas te enxerguem e ali elas venham negociar com você. Então o processo de vendas ela é um processo também extremamente complicado. O pessoal de marketing conhece muito bem isso. E se você vai montar o seu negócio, você vai ter que vender alguma coisa. Você vai vender um produto, vai vender um serviço, ou vai vender uma informação. Então você precisa procurar os seus clientes. Tá? E para você procurar os seus clientes, o processo de vendas é que vai te colocar e fazer com que você tenha sucesso no negócio. Um outro processo é o processo de atendimento ao cliente. É um outro processo com cara também que nós podemos identificar. Abrange todas as interações que envolvem a empresa e seus clientes. Todas as etapas. Eu falei sobre você contratar alguém para trabalhar na recepção, no atendimento do seu cliente. É preciso construir esse processo. E eu falei também que quando se trata de atendimento ao cliente, você nunca sabe o que está chegando. Por mais que você organize os processos, por mais que você organize as atividades, vão acontecer coisas excepcionais que precisam, naquele momento, de ser decidido pelo colaborador que está ali. Dali ele precisa de autonomia, de capacidade para desenvolver essa atividade. O que inclui no processo de atendimento? Nós estamos colocando aqui de uma forma muito simples, simplificada, e deixando na tela, né, ao vivo, né, para você, se quiser anotar, tirar foto, né, printar, e aí ele pode te ajudar em algum momento na sua atividade, nos seus estudos, enfim, que é o foco desse canal. Né? Todos os vídeos que nós colocamos aqui, ele tem o objetivo de resolver um problema, de te colocar uma forma de você resolver uma situação, seja de gestão, seja de qualidade, de empreendedorismo, etc. Bom, o processo de atendimento ao cliente, ele inclui atividades de produzir o produto ou serviço de acordo com o cliente. Então, o primeiro passo é você ter o produto ou serviço que vá atender às expectativas e às necessidades daquele cliente. Das atividades de entrega do produto ou serviço, de receber e dar feedbacks, do registro do acompanhamento das solicitações, todo aquele processo, né, onde o cliente fez o pedido e tem todo aquele trâmite até você gerar a nota fiscal, preparar e entregar para o cliente, da resolução de problemas possíveis que podem acontecer durante ou após a compra. Aí vem o feedback, que faz parte do processo de atendimento ao cliente. Nós temos um vídeo aqui nesse canal que aborda sobre a qualidade no atendimento ao cliente, que você pode ir lá verificar, que você vai encontrar. Nós temos vídeos relacionados sobre esse assunto. E o fornecimento do suporte técnico, caso seja necessário. Muito bem.
O outro processo que nós trouxemos também é o processo de gerenciamento de projetos. Por quê? Tudo que nós vamos fazer requer um projeto. Nós vamos montar um negócio, requer um projeto. Nós vamos fazer um curso de qualificação, requer um projeto. Nós vamos montar um negócio, como eu falei, requer um projeto. E quando nós falamos de negócio, nós estamos falando de investimento, de projeto de investimento. E nós temos aqui nesse canal um vídeo também que aborda sobre a estrutura do projeto de negócio, ok? Nós vamos falar do processo de gerenciamento de projetos. Envolve a coordenação de todas as atividades relacionadas a um projeto específico. Porque o projeto ele é específico. Ele tem início, meio e fim. Seja de implantação de um negócio, seja da expansão de um negócio ou de um produto, seja da implementação de um produto ou serviço, desde o planejamento até a conclusão. Ok? Por isso que nós já fizemos um vídeo nesse canal de 20 minutos mais ou menos, onde ele aborda todas as etapas do projeto. As metas a serem cumpridas, né, que elas precisam de ser bem definidas, a alocação dos recursos para o investimento, para o negócio, para o capital de giro, a elaboração de cronogramas para se cumprir cada etapa, o monitoramento do progresso, o gerenciamento de riscos e os aspectos legais do projeto, os aspectos contábeis do projeto e os aspectos do ambiente. Nesse sentido, nós estamos fazendo o gerenciamento do projeto, seja ele que dure um mês, um ano, 2 meses ou um dia. Mas o processo de gerenciamento do projeto, ele requer um cuidado e uma atenção muito forte para que os resultados sejam alcançados. Um outro exemplo também que eu coloquei de processo, para nós ficarmos bem claro o que é processo, e a partir de que você passar por esse vídeo, você já não vai mais ter dúvidas sobre o que são processos, o que são rotinas, o que são tarefas, o que são atividades. Então, mais um exemplo, que é o processo de contabilidade e finanças. Né? Os contadores aí sabem melhor do que o que nós vamos colocar aqui. Aqui nós estamos apenas dando uma ideia. Que engloba atividades como registros de transações financeiras, elaboração de demonstrativos contábeis, fluxos de caixas, demonstrativos de resultados do exercício, pagamentos de contas, elaboração de relatórios financeiros, análise de custos e orçamentos, e preparação de declaração de impostos, né? Ou seja, todo aquele cumprimento com o fisco, todos aqueles cumprimentos legais. Então, tudo isso aí envolve os processos de contabilidade e finanças. Beleza? Muito bem. E quais são as etapas do processo? Tá? Aqui nós colocamos nessa imagem, ele mostra aqui um processo de logística, onde você pode observar uma complexidade entre eles, ou seja, o transporte, a modalidade do transporte utilizada, o ambiente onde você vai trabalhar, o ambiente onde você vai estruturar e fazer como aquele processo ocorre, ok? Mas, como eu falei, tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre gestão de processos e mostra todas as etapas que consta lá, que são os fornecedores, as entradas, o processamento, a saída e depois o feedback, né? o pós-venda, o pós-realização. Então, todos esses estão dentro dessas etapas do processo. Bom, e para nós definirmos os processos, quais são as etapas que precisam ser seguidas? Primeiro, a identificação e o mapeamento dos processos. Nesta etapa, os processos organizacionais são identificados e mapeados para entender como eles estão estruturados. Quais são as interações entre eles e como os inputs são transformados em saídas.
Essa análise permite uma visão clara do funcionamento da organização e da identificação de oportunidades de melhoria. Por isso que nós colocamos anteriormente os tipos de processos, né, que nós podemos analisar. Então, quando nós estamos identificando, nós estamos identificando é de contratação de funcionário, é de gerenciamento de projetos, é de implementação de um projeto, né? Qual o processo que nós estamos analisando? Aí tem essa fase de identificação. A segunda fase é a fase de análise e melhoria dos processos. Aqui, após a identificação dos processos, é realizada uma análise para identificar gargalos, ou seja, onde existem falhas, e essas falhas podem ser em horas, elas podem ser em matéria-prima, ineficiências que precisam de ser corrigidas, redundâncias, ou seja, atividades que são repetidas, e isso é muito comum nos processos. Se nós fizermos uma avaliação, uma avaliação de todos os nossos processos, nós vamos verificar que nós repetimos muitas atividades e isso é retrabalho, tem custo, ou outras áreas que possam ser melhoradas. Em cima nós falamos que a partir dos processos nós conseguimos nós identificamos as oportunidades de melhorias. E quando nós fazemos a análise e a melhoria neles, aí nós utilizamos as diversas formas de nós resolvermos os problemas. E existem várias técnicas que te orientam a isso. No livro que eu falei de gestão da qualidade e produtividade, que está aí, que eu vou deixar aqui embaixo no link, ele aponta as diversas ferramentas que você pode escolher e utilizar para resolver um determinado processo. O 3, né? A etapa 3, nós temos o redesenho dos processos, ou seja, nós fizemos a identificação, o mapeamento, nós fizemos a análise de processos de melhoria, de melhoria, e agora nós podemos fazer um redesenho deles, ou seja, a maneira que nós fazemos é a melhor maneira, nós podemos fazer de outra forma diferente, então nós vamos redesenhar, nós vamos refazer, nós vamos reescrever e a partir dali nós vamos iniciar uma etapa seguinte daquele processo e de todo aquele fluxo de todas aquelas atividades. Então, o que se fala aqui? Com base na análise dos processos, é possível propor mudanças e redesenhar os fluxos de trabalhos para eliminar desperdícios, melhorar a eficiência e otimizar os resultados, que é a razão de ser de toda melhoria que nós buscamos, de todo redesenho que nós buscamos. Logo, o redesenho de processos pode envolver a automação de tarefas, a reorganização das atividades ou a adoção de novas práticas e tecnologias, treinamento de funcionários, caso perceba-se que se faz necessários. A quarta etapa é a implementação e a execução. E nessa fase de implementação após o redesenho, é importante que nós sabemos o que nós precisamos melhorar e o quanto que nós queremos melhorar, seja ele qualitativo ou quantitativo. E ali nós precisamos de definir indicadores chaves que vão traduzir naquele redesenho na melhoria, que pode ser aumento da produtividade, aumento da lucratividade e também na otimização dos recursos que nós vamos utilizar. A quinta etapa é monitoramento e controle. Nós já identificamos onde nós queremos chegar, quais os indicadores que queremos melhorar, é hora de fazer o monitoramento e o controle. E também, na gestão de processos, nós vamos trabalhar entendendo que os processos têm fluxos e é fluxo contínuo, né, fluxo contínuo. Então isso vai envolver uma série de ações. Coleta de dados, criação de indicadores para acompanhamento, como nós falamos ali atrás, e sempre analisar o desempenho desses processos. Havendo desvios, fazemos os ajustes. Havendo desvios, corrigimos e às vezes até
extinguimos determinados processos quando percebemos que eles são desnecessários. Beleza? Também nós temos vídeo aqui que nós falamos sobre melhoria contínua e aí nós trazemos algumas ferramentas que podem estar. O 5W2H, FEMEA, né? O Taguchi, né? Dos métodos de Taguchi e outros que podem ser utilizados. E nós temos vídeos abordando esses temas também. E nesse livro que eu falei para vocês, também ele trabalha esse tema. A sexta etapa é a melhoria contínua da gestão de processos. A melhoria contínua é o objetivo, por isso que existe a gestão. A gestão ela é contínua. A gestão ela é intermitente. E a cada momento nós precisamos nos perguntar se aquela é a melhor maneira de se fazer. Se tudo que eu aprendi até agora e que eu coloquei é o máximo que nós temos para fazer aquilo ali. Então, a melhoria contínua na gestão de processos se baseia na busca da excelência, sempre buscando melhorar os processos e os resultados. Envolve a busca permanente de procedimentos para eficácia, ou seja, sempre fazer melhor do que você fazia antes, manter o padrão de qualidade que você se propôs para o mercado, para o cliente, maximizar a produtividade, ou seja, utilizar o máximo possível dos recursos da matéria-prima que você utiliza, seja mão de obra, seja uma matéria-prima para transformação, e com a satisfação dos clientes. Então a melhoria contínua na gestão dos processos, o objetivo será sempre a satisfação do cliente, porque tudo que nós fazemos é para vender. Alguém vai comprar aquilo que nós estamos vendendo. Por exemplo, o que nós estamos colocando aqui, conteúdo, informações. Alguém ou você que está aí está comprando esse conhecimento e vai levar ele para o seu dia a dia e ali você vai utilizar ele da melhor maneira possível. Então sempre tem um cliente para ser atendido. E por isso também que nós temos que sempre procurar melhorar os nossos vídeos, né? Óbvio. Utiliza-se de análise de dados, né? Porque ali nós vamos saber quanto gostou, quantos gostaram, quantos não, quantos compraram, qual foi o lucro que se deu e assim por diante. O feedback dos clientes, o benchmark com outras organizações ou outras atividades ou outro trabalho realizado e a implementação das ações de melhoria. Bem, esse tema não se esgota com esses tópicos e nem eu tive intenção de fazer isso. E cada empresa e cada empreendedor, cada estudante poderá adotar a sequência da gestão de processos que melhor lhe atender. Você vai fazer um artigo, por exemplo, você pode usar outros métodos que também são factíveis, são possíveis de ser colocados em prática. Mas aqui estão as ideias, né? Aqui está uma forma onde você pode colocar e fazer essa gestão de processo. Diversos autores apresentam formas diferentes de ação, mas essas etapas atendem aos objetivos de orientar os estudos ou aos gestores que precisem de uma boa avaliação da estrutura da sua empresa, do seu produto, do seu negócio. Muito bem, acesse o canal e veja outros vídeos que trazem mais materiais sobre essa gestão de processos e sobre a gestão empresarial de um modo geral, sobre o empreendedorismo, sobre gestão da qualidade, como nós falamos. E não esqueça, tá, de se inscrever, acionar o sininho de notificações e acesse aqui embaixo do vídeo os links que levam ao livro Gestão da Produtividade na modalidade física ou digital, ok? Agradeço a atenção e lembre-se, a integração dos processos e o envolvimento dos colaboradores de todas as áreas são fundamentais para manter a busca da melhoria contínua e alcançar objetivos, resultados duradouros para o seu negócio. Ok? Terminamos por aqui.